No Saber Direito desta semana, o professor Cícero Robson Coimbra Neves traz o curso de Direito Penal Militar. Durante as 5 aulas, ele apresenta os principais tópicos da legislação sobre o tema: o conceito de crime militar em tempo de paz, os crimes contra a autoridade ou a disciplina militar, além dos crimes contra o serviço ou o dever militar. Acompanhe a aula 5. Olá, minha cara aluna, meu caro aluno, voltamos para a nossa 5ª e última aula de Direito Penal Militar. Vamos trabalhar agora mais crimes militares. Bom, repetindo aqui o que nós já falamos na aula anterior, trabalhando crimes militares que estão no CPM, no Código Penal Militar, Decreto-Lei 1001 de 69, não todos os crimes militares, que seria impossível no nosso projeto. E mais ainda, sabendo que os crimes militares podem ser também aqueles que estão na Lei Penal Comum, crimes militares extravagantes, de conceito estendido, que são adjetivados como crimes militares quando praticados em algumas condições do artigo 9º, inciso 2, do nosso Código Penal Militar. Eu escolhi um outro título para que nós possamos conversar, para que a gente possa conversar sobre crime militar, que é o título 3, que trata dos crimes contra o dever e o serviço militar. Dever e serviço militar que são muito importantes. Então, veja, na aula anterior, nós tratamos de autoridade e disciplina militar. Falamos do violência contra o superior, do motim. São molas mestras do direito penal militar, aliás, de toda a administração militar. Hierarquia, disciplina, autoridade, porque a hierarquia tem a ver com a autoridade também. Mas não menos importante, sem importância também, é o dever militar. É também esse senso de cumprimento do dever militar. É também o serviço militar. Basta dizer que todo militar, na sua carreira, quando ingressa, quando é promovido, mas em algum momento da sua carreira faz juramentos, compromisso ao primeiro posto. Em alguns casos, o juramento é de cumprir o seu dever com o sacrifício da própria vida. Malgrado haja algum questionamento a esse juramento, é um mantra que se repete: o militar cumpre o dever com o sacrifício da própria vida. Nada mais justo que o Código Penal Militar tenha, então, crimes militares que tutelem o dever militar, que tutelem o serviço militar. E são esses crimes que nós vamos ver nesta aula. Bom, eu vou começar com um crime que nem diz respeito ao militar em si, mas àquela pessoa que ainda é civil e está prestes a se tornar militar, que é o convocado. Jovem, no ano em que você completa 18 anos, aliste-se num órgão da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Já ouviu esse chamado? Talvez não, porque esse chamado é da minha época. Tinha lá na televisão. Eu ouvi esse chamado e eu tinha que ir até uma junta militar me alistar para o serviço militar inicial. Hoje isso é feito pela internet, por um sítio que é conduzido inclusive pelo Exército Brasileiro. Mas o fato é que no Brasil, a pessoa do sexo masculino que completa 18 anos deve se alistar para passar por um processo seletivo e saber se vai ou não prestar o serviço militar inicial, que é obrigatório nos termos da lei, segundo a Constituição diz no artigo 143, e a Lei do Serviço Militar de 64 diz que é obrigatório. Então, o jovem presta o serviço se estiver apto física e mentalmente, e também se não houver um excesso, porque o Brasil ainda é um país jovem e a mão de obra, né, o universo de jovens que se alistam é maior do que o número de vagas de prestação de serviço militar. Pois bem, esse jovem ele se alista e passa por um processo seletivo, uma seleção inaugural, depois uma seleção complementar, e no momento em que ele está apto a prestar o serviço militar, ele tem designada uma unidade a ele e um dia de apresentação. A partir deste momento, ele não é mais um civil normal, ele é um civil convocado à prestação do serviço militar. E no momento em que ele não se apresenta, ele comete um crime militar. Qual é o crime militar? Insubmissão. Veja, não confunda com insubordinação,
insubordinação nós já vimos. É um capítulo cujo primeiro crime é a recusa de obediência. Aqui se trata de insubmissão, crime que só ocorre para essas forças federais, que têm a seleção como imposição na sequência de um serviço militar inicial. Então, o jovem que é chamado a prestar o serviço militar, ele está convocado como um tributo que ele paga à pátria. Se ele não prestar esse serviço, inclusive, e também se recusar a uma prestação alternativa, ele tem reflexos na sua cidadania. Ele tem supressão de direitos na sua cidadania. Isso pela própria Constituição Federal. Então, veja, o cidadão que é convocado e não comparece, pratica o crime de insubmissão. Mas não é só isso, existe uma outra conduta, que é a conduta daquele que comparece à convocação, mas se ausenta antes do ato de incorporação. Vamos ler o artigo? O artigo é o 183 do Código Penal Militar e diz o seguinte: deixar de apresentar-se o convocado, veja, não é militar, é o convocado, à incorporação, dentro do prazo que lhe foi marcado, ou, apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação. Pena, impedimento de 3 meses a 1 ano. Aqui cabe uma observação. A pena de impedimento é uma das penas do Código Penal Militar privativas de liberdade, que importa na permanência deste condenado em âmbito da unidade militar, mas sem prejuízo do serviço militar, da instrução militar, melhor dizendo. É uma pena que só tem nesse crime de insubmissão. Bom, e continua, caso assimilado, na mesma pena incorre quem, dispensado temporariamente da incorporação, deixa de se apresentar decorrido o prazo de licenciamento. Ou seja, se houver por algum motivo a postergação do serviço militar, caso dos médicos, dentistas que cursam a faculdade e prestam esse serviço a posteriori, ele também tem que se apresentar. Se não o fizer, comete o mesmo crime. Parágrafo 2º, diminuição de pena. A pena é diminuída de 1/3 pela ignorância ou a errada compreensão dos atos de convocação militar quando excusáveis. Ninguém pode alegar o não conhecimento da lei, mas às vezes é excusável, e aí tem uma diminuição de pena. Pela apresentação voluntária dentro do prazo de 1 ano, contado do último dia marcado para a apresentação. Pois bem, este é o crime de submissão. Agora note uma coisa interessante. Olha só que coisa muito legal. O crime de insubmissão só existe nas Forças Armadas, porque no serviço militar prestado pelas polícias militares, não há convocação, não é obrigatório esse serviço militar, porque todos prestam um concurso e todos são voluntários a servir nas polícias militares. Então há uma diferença, porque o crime de insubmissão não ocorre no âmbito das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Pois bem, qual é a tutela, qual é o objeto de tutela desse crime? Vamos repetir, é o título 3, que tutela o dever militar e o serviço militar. Isto é o que a Lei Penal Militar quer proteger com este crime de insubmissão. E o sujeito ativo? O sujeito ativo desse crime é o civil convocado, aquele que se alistou e passou por todo o processo seletivo, inclusive a seleção complementar, tendo-lhe designado o Exército, a Marinha ou a Aeronáutica, uma unidade, uma data para apresentação. Não o fazendo, ele comete o crime. Ou então, na segunda modalidade, aquele que compareceu à convocação, mas se ausentou antes de um ato de incorporação, que é um ato oficial em que ele ingressa e aí sim se torna militar para aquela força. Tudo bem? Então é ele que comete o crime. Tem uma curiosidade, este crime é monossubjetivo, uma pessoa comete, é de mão própria, não se admite uma pessoa cometendo coautoria. Agora, ele é propriamente ou impropriamente militar? Na teoria clássica que eu expliquei para vocês, logo quando eu comentei o crime de motim na aula anterior, o crime propriamente militar é aquele que só o militar pratica. O crime impropriamente militar, contrário ao senso, é aquele que pode ser praticado por um não militar. Ou também por um militar, por qualquer pessoa. Aqui eu tenho uma situação sui generis, de modo que alguém que não é militar
pode praticar o crime. Você vai dizer, então, o crime é impropriamente militar. Mas também, o militar não pode praticar esse crime. Então, ele não se enquadra na definição, na teoria clássica, de um ou de outro. E aí vem a teoria clássica e fala, olha, este crime, por exceção à regra, é um crime propriamente militar. Porque lá no Código de Processo Penal Militar, pelo artigo 464, parágrafo, a ação penal, o promotor só pode denunciar, só pode oferecer a denúncia, quando esse civil que não compareceu à convocação ou compareceu e foi embora antes da incorporação, é capturado ou se apresenta, passa por uma inspeção de saúde, está apto a servir e é incluído. Ele é colocado no serviço ativo. Então, eu só posso oferecer a ação penal contra um militar. Resumindo, embora o crime só possa ser praticado por um civil, o processo só se desenvolve com uma condição especial da ação contra militar já incorporado. É isso que acontece. Então, a teoria clássica vem e diz, esse crime é propriamente militar por exceção à regra. Tudo bem? Sujeito passivo é a instituição. Na verdade, é o Estado, por via da instituição militar, que é vilipendiada no seu serviço, no dever militar. Então, é importante que você guarde isso. Agora, e os elementos objetivos? Deixar de se apresentar, obviamente, é uma conduta omissiva. O militar, ou melhor, o civil convocado, não comparece, não vai ao local onde deva servir. Não comparece. E o Ministério Público tem que demonstrar isso. Como? Provando que ele sabia que passou na seleção complementar, que tinha unidade designada, data para se apresentar e não o fez. No passado eram listas e mais listas, e até tinha um problema, porque essa lista não vinha nominalmente com o nome do convocado e lá em cima a unidade em que ele tinha que servir. Eram listas contínuas que às vezes não tinha na mesma folha essas informações e o processo naufragava. Mas hoje não, hoje está mais fácil, porque pelo sistema informatizado eu consigo definir muito bem isso. Tudo bem? Um detalhe importante. Também é crime aquele que comparece, mas antes dessa incorporação ele se ausenta. Então aí já se tem uma conduta que pode ser comissiva. E nesse ato de ausentar-se, ele pode praticar outros crimes. Como, por exemplo, uma violência contra militar de serviço saindo do quartel. E aí discute-se se haveria, por exemplo, crime meio, crime fim, ou haveria concurso de crimes. Mas, enfim, são duas condutas que nós temos aqui. Um detalhe importante. É um crime doloso. Não há modalidade culposa. Mas tem um detalhe que eu acho importante que vocês saibam, que existem crimes que orbitam o crime de insubmissão. Favorecimento a convocado, né? Substituição de convocado, aquele que substitui o convocado pode responder por crime também. Então são crimes que orbitam esse 183, que eu acho importante, mas todos eles são dolosos. Todos eles são dolosos. Exemplos de insubmissão. Simplesmente o camarada que não comparece. Muitas vezes, os municípios tributários são distantes das unidades. O que é um município tributário? Aquele município que fornece material humano para a prestação de serviço militar naquele quartel. Eu vi no Rio Grande do Sul, por exemplo, municípios tributários que ficavam a 300 quilômetros do quartel onde ia servir o jovem. Não é o conveniente, mas isso pode acontecer às vezes. E por essa distância, às vezes tinha o problema da insubmissão ou da deserção no futuro. Veja, então são crimes que trazem essa peculiaridade. Outro detalhe importante. Existe uma visão do Superior Tribunal Militar que, às vezes, uma alegação particular para não se apresentar à convocação, ela pode ser, sim, assimilada. A propósito, existe súmula dizendo que casos de exclusão da culpabilidade por estar necessidade desculpante podem ser aceitos, sim, na insubmissão e na deserção, mas desde que sejam acompanhados de prova. Mas isso é óbvio, porque o artigo 296
do Código de Processo Penal Militar fala que quem alega tem que demonstrar o que alegou. Ou seja, se eu falo que não compareci por um motivo que me impediu de comparecer, eu tenho que provar isso, né, no caso concreto, em matéria de prova do nosso direito penal militar. Ok? Então esse crime é importante e é um crime que acontece, por vezes, no âmbito do direito penal militar federal, no âmbito da União. 183, crime de insubmissão, é um crime importante de você conhecer. Outro crime importante é o crime de deserção. Só um detalhe, esse crime de insubmissão, antes da gente caminhar, possui uma prescrição interessante. O artigo 131 do Código Penal Militar fala que a prescrição começa a correr no crime de insubmissão no dia em que o insubmisso completa a idade de 30 anos. Então, se esse insubmisso ficar foragido para o resto da vida, não há prescrição até, ou melhor, o termo inicial da prescrição não começa, senão na idade que ele, ou no momento em que ele completa 30 anos, está no artigo 131 do nosso Código Penal Militar. É uma regra específica para o crime de insubmissão. Bom, um outro crime que é importante é o crime de deserção. Deserção é um crime clássico do direito penal militar. Então, ele desertou. Já ouviram falar isso? Pois é. Na verdade, existem crimes de deserção. 187, o caso assimilado do 188, 190, 192, deserção especial, deserção por evasão ou fuga. Existem crimes de deserção e o mais famoso e o mais complexo, que se você entender, você consegue entender os demais, é o crime do 187, que é o tipo base de deserção. Nós falaremos de outros, mas esse é o tipo base. E o que é que nos diz o artigo 187? Ausentar-se o militar, já falei desse crime várias vezes, sem licença, ou seja, sem autorização de ninguém, da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. E qual é a pena? Detenção de 6 meses a 2 anos, e se for oficial, a pena é agravada. Aqui tem uma curiosidade. Quando o Código fala que a pena será agravada e não diz o quantum em qualquer crime, na verdade não é agravante, é uma majorante. Quando o Código fala que a pena será atenuada e não fala o quantum, na verdade não é atenuação, na verdade é uma minorante. E quando ele não diz o quantum, eu pego o artigo 73 do Código Penal Militar, majorando ou minorando de 1/5 a 1/3. Majorando de 1/5 a 1/3, né? É assim que eu trabalho o artigo 187 no seu preceito secundário para o oficial. Então, a pena do oficial é majorada de 1/5 a 1/3 no caso da deserção. Então, praça, soldado, cabo, sargento, tem pena de detenção de 6 meses a 2 anos e oficial acrescenta-se 1/5 a 1/3 nesta pena. Muito bem, o 189 deste artigo tem causas que aumentam a pena e que diminuem, que o Código chama de atenuante especial e agravante especial. Uma minorante especial, que o Código chama de atenuante especial, qual é? Se o agente, depois de cometer a deserção, passar os 8 dias, ele se apresenta voluntariamente dentro de 8 dias após a consumação, a pena é diminuída da metade. Então, essa pena de 6 meses a 2 anos cai pela metade. Se ele se apresenta em mais de 8 dias, porém, em menos de 60, a pena é diminuída de 1/3. Ok? Então, essa é a chamada atenuante especial, que na verdade é uma minorante. Porque qual é a diferença? Se fosse atenuante, seria em segunda fase. Como é uma minorante, será em terceira fase, podendo inclusive ficar aquém do mínimo legal trazido pelo crime. Agravante especial, que também não é agravante, é uma majorante. Não vai em segunda fase, vai em terceira fase. Se a deserção ocorre em unidade estacionada em fronteira ou ocorre em país estrangeiro, a pena é agravada de 1/3. Então, como é que nós trabalhamos isso? Se eu tenho lá uma deserção que ocorre no limite entre Brasil e Uruguai, eu tenho uma pena majorada. Eu acrescento 1/3
na condenação em terceira fase. Pois bem, o que é que o crime de deserção do 187 e os demais, 190, 192, 188, que são os casos assimilados, tutelam no direito penal militar? O dever militar, sim, e também tutela o serviço militar. Quando alguém ausenta-se do quartel, não está cumprindo o seu dever militar, mas também um outro alguém vai exercer as tarefas que aquele que está em deserção comete. E veja, eu tenho 3 fases e 3 designações para o autor de deserção. Aliás, quem é o autor da deserção? Qual é o sujeito ativo? Militar. Ausentar-se o militar, nos termos do artigo 22 do CPM, é o militar da ativa, incorporado ou matriculado à instituição militar. É ele quem comete o crime. Não pode ser militar inativo. Não pode ser. É crime monossubjetivo, uma pessoa comete, de mão própria e propriamente militar. Nos termos da teoria clássica e também da teoria topográfica, é um crime propriamente militar. Portanto, alguém condenado no quartel por deserção, eventualmente depois que deixa o quartel, e se for processado e julgado por um crime comum, não será reincidente, ainda que não tenha passado os 5 anos do período depurador da reincidência, como tem no Código Penal Comum e também no Código Penal Militar. Bom, vamos lá. Ausentar-se o militar. Como é que isso tem sido enxergado? O verbo nuclear nos elementos objetivos. Ausentar-se, para nós no direito penal militar, tem uma amplitude de interpretação. É tanto aquele que está no quartel, mas já é militar. Veja a diferença da deserção para a insubmissão. Na insubmissão é um civil que não vai servir. É um convocado que não vai servir. Não foi incorporado ainda. Na deserção já é militar, já foi incorporado ou matriculado. Mas agora saiu do quartel, ausentou-se. Perceberam os estágios dos crimes? O ausentar-se do militar tem sido enxergado como aquele que saiu do quartel, estava lá no quartel e saiu. Mas também aquele que saiu no final de semana ou em outro licenciamento, salvo aqueles do 188, e não retornou. Então, quem sai na sexta-feira, não está de serviço no final de semana, e na segunda não retorna e permanece mais que 8 dias, acaba cometendo deserção também. É a visão que se tem no direito penal militar. Então, desertor é aquele que se ausenta, mas também aquele que não regressa nos termos do que se entende do verbo nuclear ausentar-se. Então, ele ausenta-se de onde? Do lugar em que serve. O quartel. Mas também de qualquer outro lugar em que ele deva permanecer. Às vezes eu tenho um militar que está designado para guarnecer um ambiente que é uma preservação de local de crime. E ele vai embora. Ficando mais que 8 dias fora do controle da administração, ele comete deserção. Comete deserção. Tudo bem? Não é necessariamente um quartel. É onde serve ou onde deva permanecer. Comete o crime de deserção. Ótimo. Sem licença. Esse sem licença, para mim, para o Marcelo Streiffinger, pode afetar o dolo. Porque, efetivamente, é possível que o militar, e a deserção é um crime doloso, lembre-se disso, não tem deserção culposa, é possível que o militar receba uma autorização de quem não tenha autonomia para dar essa autorização para ele ficar 15 dias fora do quartel. Por exemplo, um cabo autoriza um soldado a ficar 20 dias fora do quartel. Mas é um soldado recruta, entrou ontem na força. Ele não sabe que o cabo não pode autorizar. Será que ele comete deserção? O tipo objetivo, sem dúvida. Mas e o tipo subjetivo? É questionável. Porque na crença dele, ele tinha a certeza absoluta de que estava autorizado. Claro que isso tem que ver no caso concreto, se aquela pessoa tinha capacidade de chegar ao conhecimento, etc. Mas são questões que se colocam no crime de deserção. Pois bem, autoriza-se ou não se autoriza. Se não tiver autorizado, ele comete a deserção. Então, sem licença, por tempo superior a 8 dias. Por mais de 8 dias. Então, não é 8 dias. Então, se ele se ausenta, o que está grafado não é 8, é mais que 8. Então, não são 8 dias de deserção.
A deserção se dá a partir do 9º dia. E aí eu estava falando com vocês o seguinte, eu disse que havia 3 estágios do sujeito ativo. Aquele que está faltando ao serviço e entra na deserção, nós chamamos de ausente. Ausente, está se ausentando, mas não é desertor ainda. Alguns chamam esse ausente de emansor, que na tradição era aquele que voltava com as próprias pernas, sem ser capturado, para os acampamentos militares. Agora, se ele transcorrer o octídio e vencer e chegar no 9º dia, nós chamamos de desertor. Mas desertor se ele for capturado ou se apresentar e responder o processo por deserção. Porque aquele que comete a deserção e está foragido, costuma se chamar de trânsfuga. Então, 3 nomes para quem está no processo de deserção. Trânsfuga. E alguns defendem, eu e Marcelo Streffinger somos os doutrinadores, uns dos doutrinadores que defendemos isso, que a deserção é crime permanente, enquanto que outros doutrinadores defendem que ela é instantânea, com efeitos permanentes. É um crime instantâneo com efeitos permanentes. Tudo bem? Então, deserção tem esse octídio. E como é que eu conto o octídio? Aí quem ensina a contar é o Código de Processo Penal Militar. Mas basicamente é o seguinte, faltei hoje ao serviço, ou estava lá e me ausentei. Às 0 hora de amanhã, do dia subsequente, começa a contagem do primeiro dos 8 dias. Mas nenhuma providência é adotada, senão 24 horas após o início da contagem, em que se faz uma parte de ausência ilegal. Então, da 0 hora até 24, eu não tenho um dia de ausência. Então, não tem efeito senão a falta ao serviço. Agora, a partir de 24 horas, eu já tenho a falta disciplinar, a transgressão, chamada ausência. Porque nos 8 dias, eu não tenho consequência penal, precisa passar os 8 dias. Esse prazo de 8 dias é chamado de prazo ou período de graça, porque não tem consequência penal. Aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5, até o 8º dia. Nesses 8 dias, enquanto não configura a deserção, no prazo de graça, eu adoto providências que o Código de Processo Penal fala. Concito, né? Vou à captura, vou concitar o ausente a voltar para o quartel para não cometer a deserção. Se discute se eu posso levá-lo à força ou não, se eu encontrá-lo. Faço diligências de captura ou de encontro para concitá-lo. Faço o inventário dos materiais que ele deixou no quartel, dentro do armário. O Código fala no armário. Bens da fazenda pública, nós fazemos dos particulares também. Ao final, no 9º dia, às 0 hora do 9º dia, portanto mais que 8, se for praça, se faz um documento dizendo configurou a deserção, vai para o comandante e esse comandante lavra um documento chamado termo de deserção. Esse procedimento, parte de falta ao serviço, parte de ausência, inventário, esse procedimento substitui o inquérito policial, substitui a prisão em flagrante, porque a partir do termo de deserção, segundo diz o Código, ele já está sujeito a uma prisão. Qual prisão? Em flagrante? Para aqueles que entendem que a deserção é um crime permanente, sim, porque ele está em flagrância, é um crime permanente. Para aqueles que entendem que a deserção não é um crime permanente, é um crime instantâneo, é uma prisão específica para crime propriamente militar, que está em alinho com o artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal. De qualquer forma, o desertor é capturado e é levado à força para o quartel. Não tem dúvida. Desertor vai para o quartel, passa por uma inspeção de saúde, se estiver apto, é reincluído ou revertido ao serviço ativo, e aí ele pode ser denunciado pelo crime de deserção, porque a deserção para a praça também tem condição de procedibilidade. Se discute se tem uma condição de prosseguibilidade, se o processo pode continuar, ele já denunciado, com denúncia recebida, e perde a condição de militar. Aliás, há discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a condição de prosseguibilidade. Os últimos julgados têm dado em favor de não existência da condição de prosseguibilidade, as turmas são divididas, mas essa é uma discussão bem inflamada no crime de deserção. E a contagem, então, como é que fica?
o dia da falta não conta. Conta no dia subsequente a partir da 0 hora. É muito simples. 10 dedos você chega na deserção. Vamos supor que a falta seja no dia 1º. Você coloca no dedo 1 o dia 1. E automaticamente no 10º dedo vai dar o dia da deserção. Quer ver? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. E por quê? Porque o primeiro não conta. Então vai ser dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até o 9º dedo, ele está no 8º dia. E aí, no 10º dedo, é o 9º dia da contagem. Portanto, se o código fala mais que 8 dias, é a 0 hora do 9º dia que está configurada a deserção. É assim que a gente faz a contagem. Muito simples. Muito simples. E um detalhe também que gera polêmica. O horário em que ele termina o serviço, que ele abandonou, por exemplo, ou que ele foi embora, não importa. Se ele começa um serviço de guarda às 8 horas do dia 1 e terminaria às 8 horas do dia 2, às 0 hora do dia 2, ele nem terminou o serviço de guarda, mas já começou a contagem do octídio para a deserção. É assim que tem sido feita a contagem na jurisprudência e pela doutrina. Tudo bem? Então, essa é a contagem dos 8 dias. Por mais que 8 dias, é assim que a gente conta no crime de deserção. Mais que 8 dias. Que mais? Como é que eu interrompo essa contagem? Teoricamente, o crime de deserção é um crime contra o dever militar, o serviço militar. E essa contagem só é interrompida, zerada, com a apresentação do militar no seu local de serviço, para dizer, estou aqui, eu vou tirar do serviço. E aí zera a contagem. Não é por telefonema, não é por carta, nada disso. Ele tem que se apresentar pronto para, em condições de, tirar o serviço. Tudo bem, minha gente? Agora, claro, evidentemente, algumas situações são admitidas. Então, por exemplo, o camarada trabalha em São Paulo, mas mora em Santos. Tem uma chuva torrencial, um ciclone extratropical, cai barreira na Imigrantes, cai barreira na Anchieta, ou seja, ele não consegue chegar em São Paulo. Ele está isolado em Santos. Ele vai até um quartel mais próximo da sua casa e fala, olha, eu estou de serviço em São Paulo, não consigo chegar por questões notórias, está no jornal, caiu barreira em tudo quanto é lugar, e eu estou aqui, isolado em Santos. Então, eu quero que o senhor ligue para o meu comandante e fale que eu estou aqui e não posso chegar em São Paulo. É claro que não irá haver a contagem de deserção. Ele não tem dolo de ficar mais que 8 dias fora do quartel. Agora, vamos pensar assim. Um militar, ele tem um pacote de férias comprado para Natal. A bela cidade de Natal. Pacote de 15 dias. E, de repente, as férias dele são suspensas. Ele não vai. Mas o pacote está comprado. Ele fala, eu não vou perder esse pacote por nada. E diz para o capitão, estou indo embora. Até segunda-feira. Já pensando que na segunda ele está em viagem para Natal. Vai ficar 15 dias. No 7º dia, lá em Natal, com o pacote comprado, por mais 8 dias, ele liga para o capitão ou se apresenta numa companhia de policiamento em Natal. Fala, estou aqui, estou interrompendo. Não, não interrompe. Ele tinha que estar lá no seu local de serviço. Então, são situações bem peculiares que podem interromper esse serviço, ou melhor, essa contagem da deserção. Pois bem, como eu disse, é um crime doloso, que não admite forma culposa. E também a consumação desse crime se dá no momento em que se completa o 9º dia. O 9º dia é o dia da configuração e, para mim, para o Marcelo Streifinger, é um crime permanente, que não admite a tentativa nessa consumação. Por quê? A tentativa se daria no prazo de graça. E esse prazo de graça não tem consequência penal nenhuma para o autor do fato. Tudo bem? Então, esta é a deserção do artigo 187. Muito parecida com a deserção é do artigo 188, que é um caso assimilado. Então, não perderei muito tempo com ele também não. Na mesma pena da deserção incorre quem? O militar que não se apresenta no lugar designado dentro de 8 dias, portanto,
no 9º dia ele configura fim do prazo de trânsito ou férias. É a mesma coisa que o 187, só que, em verdade, em vez de ser um final de semana, ele não volta de férias ou de trânsito. Trânsito é o quê? É aquele período que o militar tem para mudança de sede. Ele foi transferido do quartel em Fortaleza para o quartel em Natal. Ele tem um período para fazer a sua mudança. Terminou o período, não se apresentou, começa a contagem de deserção. E férias, todos nós sabemos o que é. Inciso 2. Deixa de se apresentar à autoridade competente dentro do prazo de 8 dias, contados daquele em que termina ou é cassada a licença ou agregação, ou em que é declarado estado de sítio ou de guerra. Repito, sítio ou guerra, não é estado de defesa. Então, declarou estado de sítio ou de guerra, a obrigação do militar é se apresentar no seu quartel. Se não se apresentar, e ele ficar por mais de 8 dias nessa situação, desertor. Claro, o Ministério Público terá que provar que ele sabia, que ele estava na cidade, que ele tinha notícia de que houve declaração de estado de sítio ou de guerra. Salvo, ou do contrário, não terá o dolo de deserção. Mas também, deixa de se apresentar quando se fica mais que 8 dias e não se apresentou quando termina a sua licença ou é cassada essa licença ou então agregação. Qual licença? Qualquer licença. Núpcias, né? Luto. Ou então agregação. O que é agregação? Aqui cabe uma discussão interessante. Agregação é uma situação funcional do militar em que ele está não ocupando vaga no seu quadro. Isso pode variar de instituição para instituição, porque é uma norma estatutária. Então, por exemplo, o militar que se afasta para concorrer a cargo eletivo, tendo mais de 10 anos de instituição, ele agrega. É um agregado. O militar que, depois de um certo tempo de tratamento, de afastamento para tratamento de saúde, alguns estatutos militares dão-lhe a agregação. Se termina o motivo da agregação e ele não volta, começa a contar a deserção. Então, por exemplo, um militar que se afasta para concorrer a um cargo eletivo e, ao concorrer a esse cargo eletivo, ele não volta, perdendo o pleito, não foi eleito, ele tem a contagem de deserção iniciada. Então, ele começa a contar o octídio da deserção. Tudo bem? Então, esse é o caso do inciso que traz a agregação. Bom, vejam que coisa curiosa. São casos parecidos com o 187, mas não são idênticos. A contagem é a mesma, mas não são idênticos. Mais um caso assimilado. Tendo cumprido pena, então ele foi condenado e cumpriu pena, depois de cumprir a pena, deixa de se apresentar dentro do prazo de 8 dias. Ele tem 8 dias. Não se apresentou, deserção. Então é no 9º dia também. Tá? E finalizando, o último inciso diz o seguinte: consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade. Aqui tem uma observação interessante. Este inciso 4 não tem octídio. Ele configura a deserção só por simular incapacidade e alcança a inatividade. E tem outro detalhe importante. Não pode ser com o fim de obter vantagem devida, porque se ele simular uma incapacidade ou criar uma incapacidade, ele corta um dedo, você pode, pela simulação, por exemplo, ter o crime de estelionato previdenciário, o estelionato para ter lá, por exemplo, né, acesso aos proventos e não o crime de deserção, como já aconteceu, por exemplo, numa força-tarefa que atuou no Rio Grande do Sul. Força-tarefa não, um grupo interagências que atuou no Rio Grande do Sul para reprimir uma verdadeira organização criminosa, digamos assim, que fazia com que militares que já tinham licenciado do serviço militar conseguissem a aposentadoria, a reforma, por algum motivo de saúde, simulando incapacidade. Houve condenação para esses militares e também civis que simularam essa incapacidade, mas não por deserção, por estelionato. Tudo bem? Outro crime importante ligado à deserção é a deserção por evasão ou fuga, do 192.
evadir-se o militar do poder da escolta ou de recinto de detenção ou de prisão, ou fugir em seguida à prática de crime para evitar a prisão, permanecendo ausente por mais de 8 dias. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Então aqui, eu tenho também o octídio. Porém, no caso do octídio, o termo inicial para a contagem não é mais ele ausentar-se do local, mas é o momento em que ele foge de um crime cometido, cometeu um crime, para evitar a prisão, a responsabilização, ele foge. Ou então, quando ele se evade do poder de uma escolta. Mas a contagem, os elementos são exatamente os mesmos do crime de deserção do 187. Estou trazendo só para dar o exemplo para vocês. Então, 192 é isso. Um outro caso interessante é do artigo 190, que eu não falei, mas falo só para vocês entenderem, que é a deserção especial. O militar que integra a tripulação de um navio, que é de uma aeronave, ou então do deslocamento de uma unidade que vai sair para alguma missão, e ele deixa de comparecer no momento da partida do navio, da aeronave ou do deslocamento da unidade, pelo artigo 190, também comete deserção. E essa deserção, que é chamada de deserção especial, não tem o octídio. Não tem os 8 dias. Um detalhe é que nos preceitos secundários desse 190, o legislador pecou. O que é que ele fez? Ele coloca as penas escalonadas. Se apresenta em tanto tempo. Aliás, se apresenta em tanto tempo, a pena é de tanto a tanto. Se apresenta de tanto tempo, a pena é um pouco maior. Ele não coloca se o desertor for capturado. E aí o que acontece? Acaba não tendo pena para o desertor capturado, só para aquele que se apresenta. Então é fato atípico para quem é capturado? Eu e o Marcelo Strafinger defendemos que sim. Uma falha da legislação castrense nesse ponto. Tudo bem? Bom, então esses são os crimes de deserção. 187, 188, 190, 192. Vamos mudar um pouquinho o foco, saindo da deserção, mas ainda nos crimes contra o dever e o serviço militar. Vamos agora para o crime do artigo 195, o abandono de posto. Abandono de posto, um crime muito interessante. Diz o seguinte: abandonar sem ordem superior o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria antes de terminá-lo, detenção de 3 meses a 1 ano. Este é um crime clássico também. O militar tem o posto que guarnece. Vocês viram que o nome do crime é abandono de posto, mas eu tenho 3 modalidades do crime. Abandona-se posto, abandona-se lugar de serviço e o próprio serviço. Como é que funciona isso então? Vamos lá. Abandonar. Primeiro, qual é a tutela? Qual é o objeto de tutela desse crime? É o serviço e o dever militar. Quem abandona posto não cumpre o seu dever. Quem abandona posto fere o serviço militar também. Então, esses 2 objetos, esses 2 bens jurídicos, serviço e dever militar, são guardados pela incriminação desse fato. Ótimo. Sujeito ativo. O sujeito ativo desse crime é o militar que está nessas funções, no posto, em um serviço ou num lugar de serviço. É ele que comete esse crime. Ótimo. Agora tem um detalhe interessante. Célio Lobão sustenta que se eventualmente alguém ficar no meu lugar para eu abandonar o posto, este alguém que ficou no meu lugar é coautor do abandono de posto. Situação interessante, visão interessante do Célio Lobão, do saudoso Célio Lobão. Mas o fato é que quem comete o crime é militar, neste caso. E nessa situação, se não for pela coautoria em que a condição de militar se comunica àquele que ficou no meu lugar no posto, é um crime propriamente militar, porque só o militar no posto, no serviço ou no lugar de serviço é que comete esse crime do 195. Tudo bem?
Sujeito passivo, quem é? É o Estado, pela instituição militar que é aviltada no seu serviço ou no seu dever militar. Os elementos objetivos, vamos lá, abandonar. O que é o abandonar? Abandonar já foi visto como aquele que ia para casa, abandonava e não voltava mais. Hoje em dia, o abandonar é perder o contato visual, é deixar desguarnecido aquele local que carece de cuidado, carece de proteção, de segurança. Portanto, pode ser hoje por 5 minutos, desde que haja um risco para o bem jurídico. A propósito, tem se defendido que é um crime de perigo abstrato. Não carece ter um perigo concreto sequer para o bem jurídico. Abandonou, está implícito o risco ao bem jurídico. Tudo bem? Então abandona-se o quê? Posto. Posto geralmente é ligado àquele sentinela, aquela pessoa que está na função de sentinela. Fixo ou móvel, mas a mobilidade é pequena. Mas há assim um espaço geográfico, pequeno, mas existente. Então saiu daquele local e tem contato visual, ainda protegendo o ambiente, costuma-se dizer que ele se afastou do posto. Não é crime, mas é apenas um afastamento temporário. Ele tem contato visual. Agora, saiu, perdeu o contato visual por 5 minutos, abandonou o posto. E lugar? Lugar é um ambiente geográfico, mas é mais amplo que posto. Então, por exemplo, o cabo da guarda não está em posto, está em lugar. E neste caso, o cabo da guarda, quando vai para casa, ele abandona o lugar de serviço e não o posto. Finalmente, serviço. Às vezes, eu estou com o serviço de policiamento, serviço de patrulha, mas eu não exerço aquele serviço, o serviço inteiro. Por exemplo, imagine uma dupla de policiamento que está num quarteirão para fazer o policiamento ostensivo a pé. E naquele quarteirão, ou naqueles quarteirões, 2, 3 quarteirões, tem um cinema. E essa dupla de policiamento, que fica no seu quarteirão ou nos seus quarteirões, desliga o rádio, abandona todo o policiamento e vai assistir um filme. Eles abandonaram lugar de serviço? Não, eles estão no lugar de serviço, mas abandonaram o próprio serviço de policiamento. É o mesmo crime. Abandono de posto, que tem 3 modalidades: posto, lugar de serviço ou o próprio serviço. Lembre-se, crime doloso. Doloso, não é culposo. Lembre-se, crime propriamente militar. Lembre-se, é um crime que é 3 em 1. 3 em 1. Só tem no CPM. É crime do artigo 9º, inciso 1. Tudo bem? Crime de perigo abstrato. A tentativa, embora alguns entendam que possa ocorrer, é dificílima de ser provada. Porque quando eu surpreendo alguém saindo do posto, ele vai dizer, não, não estou saindo. É dificílimo. Ok? Bom, esses então são os crimes do título 3, que eu selecionei para vocês. Tem outros, dormir em serviço, embriaguez em serviço, mas o tempo aqui é escasso e eu selecionei esses crimes para vocês. Vamos ao quiz? Quiz. Um militar matriculado no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de São Paulo, CPUR de São Paulo, no Exército Brasileiro, permanece ausente do quartel por mais de 15 dias, na verdade, sem licença de quem tem competência para tanto, para liberá-lo, né? Neste caso, pode-se dizer que ele não cometeu nenhum crime militar por estar matriculado e não incorporado, que cometeu crime militar de deserção, que cometeu crime militar de insubordinação, que cometeu crime militar de insubmissão. Qual é a resposta correta? É a letra B. Pode jogar aí na tela. Minha gente, havia sempre a polêmica do militar incorporado ou matriculado. O tipo penal de deserção fala ausentar-se o militar. E agora o novo artigo 22 de 2023, trazido pela reforma da 14688, fala que militar é aquele incorporado ou matriculado na instituição militar. Portanto, não há mais dúvida. Militar matriculado em CPUR, que não é incorporado, também é militar, também comete deserção. Então não é abandono de posto, não é insubmissão, é, na verdade, o crime de deserção. Quem está matriculado em unidade escola também é militar, também comete a deserção, crime do artigo 187. 15 dias é mais que 8.
né? O número 15 é maior que 8. O tipo penal fala mais que 8 dias, ele transpôs o octídio legal, cometeu deserção, ok? Próxima questão, por favor. O civil convocado para a prestação do serviço militar inicial, que não comparece para a incorporação dentro do prazo que lhe foi marcado, comete em tese o delito de insubmissão, deserção, insubordinação, recusa de obediência. Resposta correta, letra A. Vamos lá, marcando a letra A. Vamos lá, o civil ainda não é militar, ele foi convocado para a prestação do serviço militar inicial. Então ele não é militar, não pode cometer deserção, não comete a chamada insubordinação, que na verdade é a recusa de obediência. O crime do civil convocado, que não comparece à prestação do serviço militar para a incorporação, é a insubmissão, artigo 183 do Código Penal Militar que nós vimos nesta aula. Né? Lembre-se, pena de impedimento é o único crime no Código Penal Militar que tem a pena de impedimento. Tudo bem? Duas modalidades. Não comparece para o ato da incorporação, né, para aquele ato que ele é convocado, ou então comparece, mas ausenta-se antes da incorporação. 183, crimes de insubmissão. Próxima questão do quiz, vamos lá. Militar que deixa o posto que guarnece como sentinela do quartel, deslocando-se para casa e não mais regressando, comete em tese o crime de deserção, abandono de posto, recusa de obediência, descumprimento de missão? Bom, na verdade, qual é a resposta correta? É a letra B. Vamos colocar aí. O militar, já na instituição, incorporado, que ausenta-se do posto de sentinela, ele abandona o posto, foi embora, não voltou mais. Ele colocou em risco o bem jurídico, dever e serviço militar. Aliás, ele feriu o dever militar. O serviço não precisa comprovar que alguém tentou invadir o quartel. Crime de perigo abstrato. Portanto, ele cometeu o abandono de posto. Não é deserção, ele pode até cometer a deserção se ele for embora e permanecer mais que 8 dias. A jurisprudência tem admitido o concurso de crimes entre abandono de posto e deserção na sequência. Mas não é isso que a pergunta exigiu de vocês. Queria saber qual foi o crime que ele praticou abandonando o posto. Tudo bem? Então é isso. Nosso quiz fechou por aqui. Bom, eu queria dizer para vocês que nessas 5 aulas foi um imenso prazer, uma enorme satisfação encontrá-las aqui no nosso Saber Direito. Fico ávido por uma nova ocasião em poder dirigir a palavra a vocês e tratar do nosso direito penal militar. Forte abraço a todos e a todas e até uma próxima ocasião. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.